tratarem a dengue. Continuar orando pela dona Cida Madureira, que está com dengue. O Leandro, né, o Bu, está com dengue também, precisamos orar. Enfim, de uma forma geral, por todos que têm sofrido, não só aqui irmãos da nossa igreja, mas interceder a Deus pela nossa cidade, que tem sofrido nestes dias com esta epidemia de dengue. Precisamos interceder e colocar estas vidas diante do Senhor, clamar ao Senhor para que Deus esteja cuidando das nossas vidas. Também orar a alguns irmãos nossos, a famílias que estão viajando, por isso não têm estado conosco, precisam das nossas orações. Adelina, Luciene, Donizete, Eliane estão em viagem, precisam das nossas orações. Oremos pelos nossos irmãos que estão viajando. Mais algum aviso que porventura eu tenha me esquecido? Tem um convite, não um aviso, mas um convite da Capelania Evangélica, um culto em ação de graças pelos 20 anos da Capelania Evangélica Hospitalar em Limeira. Será no dia 28 de março, lá na Igreja Presbiteriana de Limeira, a IPB Central, ao lado do Oba, lá na rua Humaitá 370, dia 28 de março, às 7h30 da noite, um culto de ação de graças pelos 20 anos da Capelania Evangélica Hospitalar em Limeira. Há irmãos aqui da nossa igreja que trabalham na capelania, outros foram beneficiados, ajudados pela capelania, um ministério que nós devemos orar ao Senhor, agradecer a Deus pelas vidas que Deus tem levantado, e este é um momento, no dia 28 de março, de gratidão a Deus, de louvor e exaltação ao nome do Senhor, nosso Deus. Mais algum aviso? A nossa gratidão a Deus por você que está conosco, nos visitando, e nesta noite nós temos de forma muito especial a pequena Laura, que está conosco pela primeira vez. Quem não conhece a Laura, ou a família dela, melhor dizendo, a Laura é filha da Maria com o Daniel. A Maria é irmã do nosso irmão Dirceu, que é membro aqui da igreja. Eu gostaria de convidar a Laura, juntamente com seus pais, né, o Daniel e a Maria, para que venham aqui à frente. Nós vamos orar pela vida da família, pela vida da Laura. A Maria, que é a irmã do seu Dirceu, o Dirceu da dona Magna. Para quem não sabe quem é o seu Dirceu, o Dirceu da Magna. E essa é a Laura, está conosco e está aqui na igreja a primeira vez. O Leandro é filho da Maria também. Pode vir aqui, Leandro, irmão da Laura. Nós vamos orar a Deus por esta família, agradecer a Deus. Este é o Daniel, esta é a Laura, está dormindo. Esta é a Maria e este é o Leandro. A Maria é a irmã do seu Dirceu. Pode vir aqui, seu Dirceu, e dona Magna também. Nós vamos orar, fazem parte da família. Nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento, por esta hora, e pedir a bênção de Deus sobre a vida da Laura, que seja a primeira de muitas vezes na casa do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, interceder a Deus por esta família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós nos aproximamos de Ti nesta hora. Gratos por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome pela bênção da vida. Louvado seja o Teu nome, pois Tu és o Deus sustentador das nossas vidas. E agora, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti e expressamos a nossa gratidão ao Senhor pela vida da Laura. Muito obrigado, pois a Tua palavra nos ensina que os nossos filhos são herança do Senhor. E nesta noite nós Te louvamos pela vida da Laura, pela vida do Daniel, pela vida da Maria. Muito obrigado, ó Deus, por esta família. Obrigado por este presente precioso concedido a eles. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela vida do Leandro como irmão, pela vida do seu Dirceu, pela vida da dona Magna, mas de forma muito especial apresentamos estes pais nas Tuas mãos. Que através do Teu Espírito Santo, o Senhor conceda a eles sabedoria para serem instrumento de bênçãos na educação da Laura. Que a sabedoria que vem dos altos céus possa tomar conta do coração do Daniel como pai, do coração da Maria como mãe, para que eles possam educar a Laura nos Teus santos e retos caminhos. Que a Tua bênção seja sobre a vida dela, que ela possa crescer em estatura e graça diante do Senhor, debaixo do Teu paternal cuidado. E como mencionamos, que esta possa ser a primeira de muitas noites onde ela estará na Tua casa para exaltar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor,
em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A igreja pode sentar-se. As nossas crianças de 0 a 6 anos podem vir à frente, terão um momento de estudo e aprendizado da Palavra de Deus. Todas as crianças de 0 a 6 podem vir. Nós vamos orar com as nossas crianças, professores e professoras que ficarão com elas também. Tem mais? Tem mais. Estão chegando ali, estão decidindo algo sobre. Até 11 anos também. Foram embora, Maria. Até 11 anos também podem vir que tem ensaio. Nós vamos orar também. Há ensaio para os maiores até 11 anos, preparando-se para as celebrações da Páscoa no próximo mês. Podem vir também. Nós vamos orar por todas as crianças. Podem vir. Eles não estão mais acostumados a sair, os maiores de 6 anos. Mas a partir de hoje tem ensaio, um pedido, uma solicitação aos pais. Tragam os seus filhos para os ensaios, para que na celebração da Páscoa possam estar afinados, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós vamos orar com as nossas crianças. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela vida dessas crianças que estão aqui na Tua casa, que elas possam amar este lugar, amar a Tua palavra e, acima de tudo, amar a Tua pessoa, Pai. Que eles possam aprender, ó Deus, a andar nos Teus caminhos, a viver em temor do Senhor, e que eles possam, ó Deus, crescer e dar testemunhos, ó Deus, de Ti. Abençoe, Senhor, o nosso ensaio, que possamos, ó Deus, aprender sobre a Páscoa da maneira correta, da maneira bíblica, e que seus corações possam estar abertos nesse momento, ó Pai. Dispõe, ó Deus, o coração de cada uma dessas crianças para Te servir e Te servir, ó Deus, da melhor maneira. Abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor, que estará ministrando a Tua palavra. Usa, Senhor, conforme o Teu querer. Que Teu Espírito Santo haja, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 15. Nós vamos ler dos versos 22 a 27. Êxodo, capítulo 15, versos 22 a 27. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 15, versos 22 a 27. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, Êxodo 15, 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação,
e ali os provou e disse: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o nosso louvor e gratidão ao Senhor pela Tua palavra que está diante de nós. Muito obrigado, pois nesta noite, mais uma vez, nós temos o privilégio em poder abrir a Tua palavra e meditar em mais uma porção dela. Muito obrigado, pois somos um povo livre, um povo que tem o privilégio e a oportunidade de meditar na Tua palavra. E nesta noite nós nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, pois nos encontramos diante da Tua palavra e mais uma vez precisamos ser alimentados por ela. Mas para que isto aconteça, nós precisamos da ação poderosa do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso, nesta hora, nosso Deus, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro através do Teu Espírito Santo e prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. Prepara os nossos ouvidos e mentes para que possamos compreender a Tua palavra. E ao sairmos daqui, possamos levá-la conosco e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, usa-nos conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós conhecemos a história deste povo, o povo de Israel. Depois de um longo período de escravidão, este povo sai do Egito, diante da ação poderosa de Deus, diante da ação miraculosa de Deus, onde Deus usa Moisés como instrumento de bênção para aquele povo. E depois de muitos anos de escravidão, depois de muitos anos de sofrimento, aquele povo sai do Egito. Aquele povo alcança a misericórdia de Deus. E eles saem para uma caminhada ao deserto, e a Bíblia nos diz que Faraó se arrepende, manda o exército todo atrás, e num determinado momento da caminhada, o capítulo 15 nos mostra isto, 14 e 15, eles se deparam com o Mar Vermelho. À frente, o Mar Vermelho, atrás, Faraó. Havia murmuração, havia reclamação, havia medo, havia desespero, havia indagações, havia uma série de questões que tomavam conta do coração e da mente daquele povo. Mas Deus, de forma extraordinária, liberta o povo, e a libertação se concretiza de fato e de verdade após a travessia do Mar Vermelho. De forma extraordinária, Deus cuida daquele povo, e a travessia do Mar Vermelho é um marco na história daquele povo. E quando eles contemplam tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles, quando eles olham para os cerca de 430 anos de escravidão, quando eles, ao atravessar o mar, olham e veem no mar o exército todo de Faraó destruído, derrotado, eles conseguem compreender e conseguem ter uma ideia da dimensão do poder de Deus, conseguem ter uma ideia da dimensão do poder do Deus a quem eles serviam, do Deus que lhes conduzia conforme o querer e conforme a vontade deles. E então nos diz a Bíblia, no capítulo 15, que após este momento eles puxam, através de Miriam, um hino ou uma canção de louvor ao nome do nosso Deus. E aquele povo à beira-mar, depois de atravessarem o mar, do outro lado, na outra margem, começam a adorar a Deus, começam a exaltar e engrandecer o nome de Deus. O capítulo 15 do livro do Êxodo, dos seus primeiros versículos, são uma canção de louvor e exaltação ao nome de Deus. Ao contemplarem a ação de Deus, ao contemplarem o poder de Deus, ao contemplarem a libertação de Deus, o povo vê o milagre da travessia do Mar Vermelho, e após a travessia do Mar Vermelho, eles começam a louvar, começam a exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Há uma linda canção de louvor, há uma linda canção de gratidão e de exaltação ao nome de Deus. E em um determinado momento a canção diz: olha, eu cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Cantarei ao Senhor, porque Ele nos livrou.
Cantarei ao Senhor porque Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Exaltarei a Deus porque Ele nos libertou. Engrandecerei o nome de Deus porque Ele nos tirou da escravidão. Exaltarei o nome de Deus porque Ele destruiu o exército egípcio e agora nós estamos livres. Este era o teor da canção. Esta era a letra que impulsionava aquele povo a adorar a Deus. Houve festa, houve celebração, houve gratidão. Mas mal sabiam eles que ainda havia uma longa caminhada pela frente. Atravessaram o Mar Vermelho, não dava mais para ficar cantando à beira-mar. Eles não foram chamados e não foram tirados do Egito para ficar depois da travessia cantando apenas e tão somente. Havia uma longa jornada, havia um desafio pela frente, havia um projeto, um propósito de Deus para a vida daquela nação. E aí então, depois desta canção, depois deste momento de louvor e adoração, Moisés desafia o povo: olha, precisamos caminhar. É preciso continuar a jornada, é preciso continuar a caminhada. Há uma longa caminhada pela frente, há desafios pela frente. E nos diz a Bíblia que Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. Saíram para onde? Para o deserto. É interessante, e eu gosto de pensar nesta cena, aquele povo louvando a Deus após a travessia do Mar Vermelho, e agora chega Moisés: olha, a gente precisa caminhar. E o rumo e a direção da nossa caminhada é o deserto. E Moisés faz eles saírem dali, os desafia a saírem dali, e foram para o deserto de Sur. Nos diz a Bíblia que eles caminharam, desafiados por Moisés, liderados por Moisés, receberam a ordem do próprio Moisés e continuaram a viagem. Eles deviam continuar a jornada, não dava para parar mais, não dava para ficar apenas e tão somente festejando, não dava mais para voltar para o Egito, não dava para armarem as suas tendas ali ao lado do Mar Vermelho. Agora era preciso continuar a jornada. E nesta jornada o deserto os aguardava. Não era uma jornada nada inspiradora. Não era uma jornada que as pessoas pudessem se animar para uma caminhada. E quando eu e você pensamos em deserto, algumas imagens, algumas palavras ou algumas questões vêm à nossa mente. É um lugar seco. É um lugar onde as temperaturas são inconstantes. É um lugar perigoso. É um lugar que durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. É um lugar de escassez, não se encontra comida com tanta facilidade. A caminhada no deserto é dura. No deserto nós experimentamos uma das piores sensações que o ser humano pode experimentar, que é a solidão. No deserto há pouca vegetação, não há vida, quase nada cresce no deserto. Não é um lugar onde a maioria de nós se animaria para caminhar. Não é um lugar onde a maioria de nós preparariam as nossas malas ou prepararia a mala e iria para uma caminhada no deserto. Nós escolhemos outros lugares, mas agora o desafio, olha, caminhem, nós precisamos partir para o deserto de Sur. E diante desse quadro não é de se admirar. E a Bíblia nos diz que eles caminharam 3 dias e não encontraram água. Durante 3 dias, pois eles estavam caminhando para o deserto. E há 3 dias de caminhada e eles não encontram água. E comida e água são essenciais de uma caminhada no deserto, principalmente água. E as crianças, e os animais, e o gado, e o rebanho de uma forma geral, caminham 3 dias, não encontram água. Mas diz a Bíblia que eles chegam a Mara, uma fonte. E agora tem água. E agora os nossos problemas foram solucionados porque encontramos uma fonte de água no deserto. Quem sabe alguns correram, se anteciparam, fizeram uma conchinha nas suas mãos e trouxeram água à boca. Eca, não presta, não dá para beber. É amarga, é ruim, é intragável e não sacia a nossa sede. Ou seja, não resolve o nosso problema. Não dá para beber desta água. Qual a reação do povo? O povo murmura. E aqui na caminhada, antes da travessia do Mar Vermelho, murmuração. E aqui a cena se repete. O povo, diante disso tudo, diante das águas amargas em Mara, o povo reclama. O povo murmura, o povo fica irado, o povo começa a questionar, o povo começa a indagar, o povo começa a pressionar Moisés. Ou seja, o povo ficou bravo. Literalmente falando, o povo ficou bravo com toda aquela situação.
demonstraram incredulidade. Demonstraram que ainda não haviam entendido a caminhada deles pelo deserto. E eu quero parar um pouco e pensar com você nesta noite. Num primeiro momento nós podemos até entender a situação. Imaginemos a cena, caminhar durante 3 dias e não encontrar água no deserto. De repente uma fonte de água, e agora quando encontram esta fonte, a água é intragável. Mas por outro lado não dá para entender e não dá para compreender quem era este povo que estava reclamando e murmurando. Quem era este povo que não estava entendendo a fonte de águas amargas? Era o mesmo povo que há 3 dias cantava. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. É o mesmo povo que há 3 dias, à beira-mar, fazia um culto de louvor e adoração a Deus e exaltava a Deus. Era o mesmo povo que há 3 dias havia visto afogado no Mar Vermelho um dos melhores e maiores exércitos que a história já conheceu. Era o mesmo povo que caminhou durante 3 dias, que viu o milagre da travessia do Mar Vermelho. No Egito presenciaram as 10 pragas, viram a libertação depois de 430 anos, e agora, porque existe uma fonte que não dá água potável, começam a murmurar e começam a reclamar. E isto num período de 3 dias. Pouco tempo depois, eles dão lugar, o cântico de adoração, o cântico de exaltação, o cântico de guerra, o cântico de gratidão. Há 3 dias eles estavam louvando a Deus com esta canção, e 3 dias depois essas mesmas bocas começam a murmurar e começam a reclamar. E murmuração tem a ver com ingratidão a Deus. O povo estava dizendo: Deus, nós não estamos contentes com o que o Senhor está fazendo. Onde já se viu fazer a gente caminhar 3 dias e agora colocar a gente numa fonte de águas amargas? O povo não estava compreendendo. Observando o tempo antes desses 3 dias, observando o êxodo, eu e você poderíamos perguntar, e quem sabe estejamos nos perguntando nesta hora: mas por que eles fizeram assim? Porque são humanos como eu e você. E eu quero pensar também como nós estamos nesta noite. Hoje nós estamos aqui, já louvamos a Deus com muitas canções. Uma delas, Deus cuida de mim, e cantamos e louvamos e exaltamos a Deus. E vamos sair daqui abençoados por Deus, amém? Mas e quarta-feira, como nós estaremos? Daqui 3 dias. Quando caminharmos, quando voltarmos para o nosso trabalho, quando voltarmos para a nossa realidade, quando voltarmos para o nosso dia a dia, qual será a nossa reação daqui 3 dias? Diante das águas amargas ou diante das fontes amargas que nós nos deparamos pela vida, como nós reagimos também? E quem sabe eu falo a você que me ouve nesta noite, que está à beira de uma fonte de águas amargas, está vivendo um período amargo na tua vida, um período complicado. Não são somente águas que deixam o nosso coração amargo. Há muitas questões e situações nas nossas vidas que nos deixam amargos, amargurados, com água amarga dentro de nós. Exemplo, desemprego. Vamos hoje, nesta noite, pensar, por exemplo, na família do seu João, que está lá no hospital. É uma fonte amarga, é um período difícil, isso nos deixa amargos, inquietos, angustiados. A incapacidade de trabalhar. Às vezes batemos de uma porta se fecha, mas cantamos nesta noite, se uma se fecha aqui, outras se abrem ali. E às vezes nós passamos por esses momentos, não temos capacidade de, em meio às fontes amargas da vida, resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. E às vezes, à semelhança daquele povo, nós no domingo cantamos, exaltamos a Deus, mas lá por quarta ou quinta, o louvor dá lugar à murmuração. Às vezes, lá por quarta ou quinta, o próprio Deus nos dá alguma coisa amarga para beber. Porque eu gosto de pensar em alguns detalhes também. Quem fez tudo isso com esse povo foi Deus. Foi Deus quem tirou eles do Egito. Foi Deus que mandou Moisés para lá. Foi Deus quem abriu o Mar Vermelho. Foi Deus quem conduziu eles para o deserto. Porque havia um projeto de Deus. Olha, o caminho mais perto para a Terra Prometida tem guerra, que tem um povo guerreando por lá. Esse povo vai encontrar a guerra, vai ficar com medo, vai querer voltar para o Egito. Então vou dar umas voltas com ele. Era Deus. Foi Deus quem conduziu eles para a fonte de Mara, ou para a fonte de águas amargas.
E às vezes Deus nos dá alguma coisa amarga para a gente beber, é intragável, é ruim, mas para que Deus faz isso? Quando nós lemos o capítulo 8 de Deuteronômio, o próprio Deus diz o seguinte, capítulo 8, verso 1 de Deuteronômio, depois você pode ler em casa, anote aí, Deuteronômio 8, 1. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar e para saber o que estava no teu coração. Eu gosto dessa expressão. Deus conduziu o povo 40 anos pelo deserto para o provar e para saber o que estava no coração daquele povo. Quando as coisas estão muito bem, e quando as coisas caminham muito bem nas nossas vidas, nós vamos levando a vida. Mas e quando as coisas estão muito complicadas e difíceis? O que é que passa, ou o que é que está no nosso coração? E Deus tem algo muito pedagógico. O deserto não é cemitério de profetas. O deserto é a escola de Deus para o nosso crescimento. E às vezes Deus nos leva para essa escola. E nessa escola chamada deserto, às vezes Deus nos dá alguma coisa amarga para beber. Para saber onde está o nosso coração. Para saber onde está a nossa fé. Muitas dificuldades, muitas lutas, muitas horas amargas vêm para revelar onde está o nosso coração. Deus quer saber onde está o nosso coração, se o nosso coração está de fato e de verdade voltado para Ele, ou voltado nas nossas vãs seguranças, nos nossos vãos conhecimentos. Então, nesta noite, eu gostaria de pensar com você, onde está o nosso coração, quando nós nos deparamos com as fontes de águas amargas. Quando nós nos deparamos com a enfermidade, com as crises econômicas e financeiras, onde está o nosso coração? Durante o domingo, nos cultos, nós louvamos a Deus. Às vezes temos as nossas dúvidas, mas saímos daqui motivados e animados. E quarta-feira, como nós estaremos, quando tivermos que tragar alguma coisa meio amarga? O desafio é para que nós entendamos uma coisa só que Deus queria que aquele povo entendesse. E nesta noite eu quero que você, meu irmão, minha irmã, saia daqui entendendo disso. Nessa caminhada pelo deserto, nós precisamos de uma única coisa: dependência de Deus. E era isto que Deus queria ensinar para aquele povo. Era como que se Deus olhasse bem para eles e dissesse: vocês precisam de mim, vocês dependem de mim. E nesta noite, em meio às crises que nós temos, em meio às lutas que nós temos, em meio às fontes amargas da vida, nós precisamos de Deus. Você não precisa de ninguém te dando uma receita de como levar a vida. Você não precisa de outras religiões, de outras filosofias, de outros estilos de vida. Nós precisamos de Deus. Quando as fontes de águas amargas chegarem nas nossas vidas, contemplemos a presença de Deus. Aquele povo, quando se depara com a fonte Mara, eles poderiam também levantar os olhos durante o dia e contemplar uma nuvem que era a presença de Deus. Se a noite chegasse em Mara, eles poderiam levantar os olhos e contemplar uma coluna de fogo, é a presença de Deus. E é disso que eu e você precisamos nessa caminhada da vida. Nós precisamos da dependência de Deus. Precisamos dele na nossa caminhada, precisamos dele na nossa jornada, precisamos dele na nossa casa, precisamos dele no nosso casamento, precisamos dele na nossa família, precisamos dele onde quer que estejamos, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés. Uma coisa só nós precisamos: a presença de Deus nas nossas vidas. E o povo de Israel precisava aprender esta lição. Mas a ira toma conta daquele povo. O povo fica irado com Moisés, mas na realidade esta ira é direcionada para Deus. Moisés vai clamar ao Senhor. E nestas horas, já fizemos isso nesta noite, nós precisamos orar. Quando você se deparar com Mara, não vai chorar as pitangas para outras pessoas. Primeiro, vá até Deus. O povo foi reclamar com Moisés, mas na realidade estavam indignados com Deus. E aí Moisés vai clamar ao Senhor. Nestas horas amargas, nós precisamos clamar ao Senhor. O Senhor nos ajuda, o Senhor ouve as nossas orações, mas o Senhor espera de nós também alguma coisa. O Senhor espera de mim, de você, alguma atitude, alguma ação. Num estalar de dedos, num piscar de olhos, Deus poderia transformar aquelas águas amargas em água potável. Mas ele disse a Moisés: tem uma árvore aí, ó. Pega você um galho aí e joga na fonte.
Às vezes nós oramos e queremos que Deus faça tudo. Eu e você, às vezes, precisamos ir lá até a árvore, pegar um galho e fazer aquilo que Deus está pedindo. Nós precisamos agir confiadamente no poder de Deus. E Moisés foi e fez aquilo que Deus mandou. Pegou um galho de água e jogou na fonte. E Deus resolveu o problema. Ou seja, Deus está mostrando aquilo que nós cantamos nesta noite, através deste episódio. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. A hora que as fontes de águas amargas chegarem, Deus tem providenciado a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Porque Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Hoje pode ser que estejamos num momento difícil junto a uma fonte amarga. Mas Deus cuida de nós. Num deserto onde não há nada. Num deserto onde não há água, onde não há comida, onde a escassez de alimento é muita, Deus cuida de nós. Quando os seres humanos não podem ajudar, Deus cuida de nós. Quando o dinheiro não pode mais resolver, Deus cuida de nós. Quando a inteligência humana fracassa, Deus cuida de nós. Quando a ingratidão humana se revela contra nós, Deus cuida de nós. Quando a enfermidade vem, Deus cuida de nós. Quando as crises econômicas e financeiras vêm, Deus cuida de nós. Este é o nosso Deus que tem cuidado de mim, tem cuidado de você e continuará cuidando porque Ele é fiel. Deus cuida daquele povo, dá água potável para eles beberem, mas também cuida da vida espiritual daquele povo. Por quê? Porque o povo não estava reclamando e o problema não era só as águas amargas. O problema é que o coração daquele povo estava amargo também. O problema é que a vida espiritual daquele povo estava amarga. E aí então, depois que as águas se tornaram doces, nos diz a Bíblia que ali mesmo Deus deu alguns estatutos e algumas ordens para o seu povo. E ali mesmo o Senhor os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires atentamente a voz do Senhor. Ouça atentamente aquilo que eu vou dizer para vocês. Ouçam os meus estatutos e a minha palavra, e eu vou curar vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. O problema de vocês não é só água amarga, isso eu já resolvi. O problema de vocês é que vocês estão com o coração amargo. Mas para que o coração seja transformado, para que o coração seja mudado, ouçam a minha palavra, ouçam a minha voz, ouçam os meus estatutos, ouçam os meus mandamentos e pratique tudo isso. E aí esse coração amargo vai dar lugar a um coração doce, a um coração quebrantado. Aquele que ouve atentamente a palavra de Deus e a ordenança de Deus. A água amarga se torna doce, o coração amargo se torna doce. A vida é saudável. A vida é de paz, de alegria, de felicidade, apesar das dificuldades. Aqueles que ouvem atentamente a voz de Deus, entendem e compreendem muito bem que o nosso futuro será bom. Eu e você hoje podemos estar junto a uma fonte de águas amargas, mas se o nosso coração não for amargo, nós compreendemos muito bem isto: amanhã será melhor do que hoje. Se o nosso coração não é amargo, mesmo em meio às dificuldades da vida, nós entenderemos que o nosso futuro será melhor. Podemos até passar por fontes de águas amargas, mas se o nosso coração for doce, saudável, curado pela palavra de Deus, nós entenderemos que é só uma fonte e nós vamos passar por ela para a honra e glória do nosso Deus. E a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, será muito melhor, porque Deus tem coisas melhores para mim e para você. Por isso o desafio de ouvirmos atentamente aquilo que o Senhor faz por mim e por você. Naquele momento o povo deveria aprender isso. O povo deveria entender aquilo que o salmista futuramente entende e escreve no Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Experimentem isso, o Senhor é bom. As águas que a gente tem por aí podem ser amargas, mas o nosso Deus, o Deus que governa todas as coisas, Ele é bom. E Ele cuida de nós. Experimentem isso. Era esta lição que o povo precisava aprender. Eles não podiam esquecer, pois ainda havia uma longa viagem pela frente. Existiam ainda mais desafios, mais caminhada, mais jornada. E você pode, depois, com
com muito cuidado, aí no capítulo 16 eles voltam a reclamar de novo. 2 vezes eles reclamam no capítulo 16. E eu e você fazemos isso também constantemente. Mas Deus estabelece algo com eles. E mais uma lição para mim e para você nesta noite. Apesar das fontes amargas, Deus está dizendo a nós nesta noite: aconteça o que acontecer, confia em mim. Meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, confia em Deus. Creia em Deus. Creia no poder do Deus a quem você serve. Aconteça o que acontecer, creia no poder de Deus. Isto há algo extraordinário e é fundamental para a minha caminhada e para a tua caminhada. Israel descobriu isso lá junto às fontes de Mara. E aqui em Mara a água foi sarada. Mas isso foi quase nada. Porque depois, diz a Bíblia no verso 27, que eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Geograficamente falando, Elim ficava aí um pouco mais de 11 quilômetros do lugar onde eles estavam. Era só caminhar um pouquinho mais. Era só ter um pouquinho mais de paciência, que Deus ia levar eles para um oásis. Mas eles reclamaram, murmuraram, Deus curou, Deus transformou, Deus sarou as águas amargas. E eles chegaram nesse lugar chamado Elim, um lugar maravilhoso, com 12 fontes e 70 coqueiros, um oásis. Pastor, isso foi acidente, isso aí aconteceu por acaso? Não. Biblicamente falando, por que 12 fontes? Uma para cada tribo de Israel. 12 fontes de águas doces e potáveis, uma para cada tribo de Israel. E 70 palmeiras, por quê? O número exato dos primeiros israelitas que desceram para o Egito. No capítulo 1 de Êxodo, os primeiros israelitas que desceram para o Egito foram em número de 70. Ou seja, Elim já estava no projeto de Deus. Elim foi um presente de Deus para o seu povo. E o que eu quero dizer para você nessa noite, e com isso nós já estamos terminando, é que Deus, embora às vezes nos coloque junto a uma fonte de águas amargas, ou a vida muitas vezes nos leve para uma fonte de águas amargas, logo ali existe Elim, um presente de Deus para a minha vida e para a tua vida. Logo ali adiante tem bênçãos de Deus para as nossas vidas. Logo ali adiante tem um oásis de Deus para cada um de nós. Não é obra do acaso, é projeto de Deus. Elim já estava no coração de Deus. Por isso 12 fontes e por isso 70 palmeiras. Algo planejado por Deus. O povo encontrou ali um lugar para descansar. Um lugar para refazer as suas energias. Um lugar para restaurar as suas forças e prosseguir na caminhada. Mas Elim não era o destino. Elim não era o ponto final da jornada. Tinha mais pela frente. A terra prometida está adiante. A terra que mana leite e mel estava adiante. Mas a terra que mana leite e mel também não é o final. Para mim e para você, conforme Hebreus capítulo 4, Deus nos prometeu descanso eterno no paraíso com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesta caminhada, às vezes marcada pelo deserto, pelas fontes amargas, pelos corações amargos, pelas reclamações, pelas murmurações, Deus tem preparado lugares como Elim, para o nosso refúgio, para restabelecer as nossas forças, para que nós continuemos a caminhada contemplando a Canaã celestial. E um dia, como cantamos salmos e hinos, pela sua infinita graça nós lá estaremos. Este texto é apenas o início de uma longa jornada, de uma longa caminhada. E nesta caminhada, Deus vai mostrando que Ele cuida de nós, cuida dos seus filhos, cuida de mim, cuida de você, que somos fracos, que reclamamos, que murmuramos, e nós reclamamos, e murmuramos, e questionamos, e indagamos. Vem Deus, resolve, abençoa, caminhamos mais um pouco, reclamamos de novo. Somos eu e você, pecadores e pecadoras. Mas não se esqueça, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos ampara e que nos sustenta. É o Senhor que transforma momentos amargos em momentos doces e saudáveis.
É o Senhor que nos tira do deserto e nos leva para Elim, para um oásis, cuidar de nós, para sarar as nossas feridas. E olhando para Jesus Cristo, Ele confirma esta promessa. Ele pediu confiança na caminhada. Ele pediu para que eu e você confiássemos na providência de Deus. As pessoas, quando Jesus exerceu seu ministério aqui na terra, as pessoas se aproximaram de Jesus e Jesus as curou. Jesus as libertou. Curou os cegos, os surdos ouviram a sua voz. Os mortos foram ressuscitados. Israel, lá no Antigo Testamento, viu que o nosso Deus é o Senhor que nos sara. Olhando para Jesus, nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. Ele sara a nossa vida. Ele transformou um dia a minha existência, a tua existência, e Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. E Ele, Jesus, nos dará a vida eterna. Ele tem cuidado de nós durante a nossa caminhada. Deus aponta para Jesus lá em Mara, e Deus cura em Cristo o nosso coração rebelde, o nosso coração murmurador. Ele, Jesus, morreu lá na cruz, pagando um alto preço pela minha vida e pela tua vida. E de novo, mais um pedaço de madeira. Lá em Mara, um pedaço de madeira que foi jogado dentro de uma fonte, e a água morta se transformou em água viva para os homens. Isso é Mara. O segundo pedaço de uma árvore tornou os corações mortos em corações vivos para Deus. Isto é Gólgota. Isto é sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Ele, Jesus, é o Senhor que nos sara. Tudo isto foi feito por Ele, o nosso Salvador. E nesta noite pode ser que eu esteja falando a você, que está com o coração doente, que está com o coração amargo porque se encontra junto a uma fonte de águas amargas. Há uma canção, e eu convido o Ministério de Louvor para este momento, que é conhecida da maioria de nós. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. É Ele que está aqui nesta noite para cuidar do teu coração amargo, às vezes, murmurador, questionador, indagador. Mas existe um Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É o nosso Salvador. E pode curar todas as nossas feridas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Este coração amargo que às vezes nós carregamos por causa das fontes amargas, pode ser transformado num coração quebrantado, num coração que adora, num coração que exalta o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui nesta noite como parte do povo de Deus. Há lugares onde o povo de Deus está nesta hora que tem muito coração amargo. O hospital, por exemplo, já mencionamos, é um lugar complicado, onde o nosso irmão João Ribeiro está. Alguns dos nossos irmãos não vieram por causa da dengue. Outros familiares nossos estão sofrendo, a nossa cidade está sofrendo. Usando essa expressão bíblica, estamos passando por uma fonte de águas amargas. Mas o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Já ouvimos nesta noite, precisamos orar e nós vamos fazer isso nesta hora. Quero convidar você, é uma canção conhecida, a fazer dessa canção uma oração ao nome do nosso Deus. Mas também eu quero convidar você a ficar em pé e juntar com teu irmão, com tua irmã. Nós vamos orar. Nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite, após ouvirmos a palavra de Deus e louvarmos a Deus com essa canção. Nós vamos encerrar o nosso culto clamando, orando, porque o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Com toda a liberdade que esse Espírito nos dá, você pode juntar com teu irmão, com a tua irmã, pode juntar os bancos, pode fazer um grupinho aí, pode orar, pode interceder, pode clamar uns pelos outros, clamar pela nossa cidade. Fazer dessa canção uma adoração ao nome do nosso Deus. E crer nisso que nós vamos cantar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, cuidando das feridas que nós O Espírito de Deus está aqui,
nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Nós vamos orar, o Espírito de Deus está aqui para sarar os nossos corações, para curar os nossos feridos. Pastor Geraldo estará orando por nós, conosco, depois do termos da bênção. Vamos crer nisso, em nome de Jesus, possamos sair daqui nesta noite, sustentados e parados pelo Senhor. Oremos, irmãos. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da cruz, quem conhece aqueles que confiam nele. Obrigado, meu Pai, por esse momento. Quando o teu povo, curvado diante da tua presença, derrama no teu altar as necessidades, angústias, muitas vezes tristezas, amarguras, mas agora em nome de Jesus eu te peço, tranquiliza esses corações. Modifica, Senhor, as nossas atitudes para contigo. Que ao sair daqui esta noite, todos possam sair daqui renovados, fortalecidos, sair daqui encorajados para prosseguir na caminhada. Pedimos por aqueles que neste momento estão vivendo um período de mar, de amargura. O coração está machucado, ferido. As esperanças muitas vezes se vão. Mas eu te peço a Deus que o Espírito Santo possa agir poderosamente na vida de todos. Aceita a nossa gratidão, o nosso culto, a nossa adoração. Obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado pela vida do teu servo que trouxe. Mas ao voltarmos para casa nesta noite, possamos sair daqui renovados, fortalecidos e muitas vezes quebrantados também. Mas eu te agradeço agora por esta noite e por todos que vieram. Quem sabe, neste momento, o Espírito Santo está trabalhando de forma especial na vida de alguém. Mas ao sair daqui, nunca mais vão ser as mesmas pessoas. Aceita a nossa gratidão por tudo e dá-nos a tua graça. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus. Mas agora, terminando, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre.
problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio